Olá, turma, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre fósseis, nas páginas 12 e 13 do nosso livro 4 de Ciências. Bora lá? Então vamos lá, capítulo 2, os fósseis. Os fósseis são restos e vestígios conservados de seres vivos que viveram no passado. O estudo desses registros fornece informações a respeito dos organismos que habitaram na Terra há muitos anos, mas que não são mais encontrados nos dias de hoje. Então, os fósseis, gente, são os registros desses organismos que viveram anteriormente a nós, né? É tudo aquilo que a gente encontra que conta um pouquinho da história antiga desses organismos. Como esses organismos foram extintos, os fósseis são o principal meio de se obter dados sobre eles. Então, através dos fósseis que a gente consegue estudar um pouquinho sobre esses organismos passados. Camadas de rochas de épocas diferentes apresentam fósseis diferentes. Alguns registros são muito antigos e outros mais recentes. Pela análise dos fósseis, é possível conhecer a idade aproximada dos organismos que existiram em cada época, seus hábitos, se era aquático ou terrestre, e que relação poderia haver entre eles, de que se alimentavam e etc. Então, eles estavam sempre... isso faz com que eles entendam como é que era a vida, como ele se alimentava, como ele fazia para se reproduzir, como ele fazia para viver e etc. Tá? Aí aqui a gente observa o fóssil, ó, fóssil de um tipo de avenca encontrada na Antártida, datado de 250 a 200 milhões de anos atrás. Então, isso aqui é um fóssil, a gente vê que é de uma planta, né? E aqui nós temos um fóssil de um réptil que viveu há cerca de 50 milhões de anos. Então, lembra quem, gente? Quem esse fóssil lembra? Lembra um jacaré, né? Um jacaré, um crocodilo. Então, a gente vê que houve a evolução, a mudança desses animais. Eu não sei qual é o tamanho, mas antigamente os animais eram bem maiores do que os de hoje em dia. Essas informações também fornecem pistas de como era o clima na época em que esses organismos viveram. Por exemplo, na Antártida foram encontrados fósseis de plantas semelhantes a grandes avencas e samambaias. Lá na Antártida, gente, esse tipo de planta cresce em locais úmidos e com temperaturas mais elevadas. Então, se essa planta foi encontrada lá na Antártida, quer dizer que em uma época a Antártida teve um clima diferente, além só do frio, né? Portanto, esses fósseis nos mostram que há milhões de anos o clima na Antártida era bem mais quente do que nos dias de hoje. Então, a gente pensa um pouquinho, se essas plantas são encontradas em locais quentes, entende-se que na Antártida também era um pouco mais quente porque havia a presença dessas plantas. Aí aqui, ó, representação de como seria o ambiente da Antártida há cerca de 280 milhões de anos. Por meio dos estudos dos fósseis, hoje se sabe que o clima e o relevo da Terra mudaram muito ao longo dos anos. Então, houve uma mudança muito grande no clima, no relevo da própria Terra. Conforme a gente falou na aula passada, ela vem mudando ao longo do tempo. Aí aqui vocês vão fazer as atividades, observando os tipos de fósseis e aqui que tipo de animal animal não, né? Que tipo de ser ele pertence. E outras atividades relacionadas aos fósseis também. Aqui no bumerangue, vocês vão ter as informações sobre esse animal aqui, que é um dinossauro, né? E aí vocês vão lá na capa, na introdução da unidade, e aí vão saber, descobrir de quais eram as patinhas desse animal aqui, com essas informações que tem aqui no bumerangue. Gente, hoje ficamos por aqui. Qualquer dúvida é só mandar por Clesep ou pelo Teams. Um beijo, até a próxima!